Se você deseja melhorar, se você deseja alcançar alguma coisa, esteja preparado para parecer um tolo e um estúpido pelas pessoas e ser ridicularizado por elas. E essa frase, né, que eu peguei e adaptei um pouquinho, é do Epiteto, que pra mim foi um dos caras mais fodas que já existiram e foi um dos melhores, os maiores estoicos possíveis. Porque já começa que o cara, ele era um escravo e ele falava sobre liberdade. E esse conselho de você parecer um tolo pelas pessoas, quando você pega e busca ser sua melhor versão, é algo que já acontecia antigamente e hoje em dia continua acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei a ler livros de autoajuda, comecei a desenvolver, entrei no grupo da Menup, que eu tô com a camiseta aqui, né? Comecei a mudar os meus hábitos e tudo mais, eu fui ridicularizado pelos meus antigos amigos. Eles pegavam e começaram a me zoar e falar que, o coach, eles ouviam o meu podcast só pra me ridicularizar, me zoar também. E era sempre assim, sabe? E uma coisa que é interessante é que eu não desisti. Eu não tinha ninguém falando pra mim não desistir. Eu só não desistia, eu continuava fazendo. Porque era alguma coisa que eu acreditava. Eu ainda acredito, porque senão eu não estaria gravando os vídeos. E eu vejo que quanto mais eu continuo falando, mais pessoas eu acabo alcançando e ajudando. E eu não tô nem aí se alguém vai olhar e falar assim, o coach, olha ali o que idiota, o cara falando merda, nossa, só fala bosta, hein? Tá bom, mano, beleza, fechou. Porque as pessoas, elas preferem muito mais atacar do que elas mostrarem o que eu poderia melhorar. Elas só querem me ridicularizar pra diminuir, pra ver se eu concordo com elas e eu desisto. E isso vai acontecer com você também. Quando você decidir quem você quer se tornar e fazer o que precisa ser feito para você se tornar essa pessoa, você vai ser ridicularizado. As pessoas vão tentar te diminuir. As pessoas vão pegar e vão falar várias coisas para você pegar e continuar ali parado, sentado no meio da lama, junto com eles. Porque na hora que você levanta e faz alguma coisa e começa a ter resultado, é como se você se tornasse um espelho. E as pessoas, elas não querem ver o reflexo delas. Elas querem ficar paradas ali, achando que elas estão dando o melhor delas e estão se sacrificando muito e tudo mais, e que caramba! Só que elas não estão fazendo isso. Porque senão elas estão tendo resultados. Elas só falam o que querem fazer. Só isso. E aí na hora que você pega e faz, e não fica falando pra todo mundo, elas vão olhar e falar, caramba, que estranho. Por que ele tá conseguindo? Não. Ele tá levantando a lama aqui, tá começando a crescer, tá começando a mostrar que é possível. Não quero isso daí não. Você não lembra da época que você, sei lá, fez merda na escola? Você não lembra aquele dia que você se mijou? Aquele dia que você fez, sei lá, qualquer coisa ruim, que foi vergonhoso pra você? Então, teve aquele dia lá também, viu? Não esquece disso daí não, tá se achando muito. E sempre dessa forma. E as pessoas, elas vão tentar te diminuir assim. Porque elas não querem que uma pessoa do mesmo lugar delas levante, saia, cresça e mostre para elas, querendo ou não, indiretamente, que é possível. Elas querem continuar ali na ilusão que o ego delas criou e elas ficam lá presas. Então, já tenha noção disso. Se você levantar e tentar mudar de vida, as pessoas vão querer fazer você parar, velho. Elas vão querer. E não é por maldade delas. Elas não fazem muitas das vezes conscientemente. É só um padrão que é colocado nas pessoas. Por isso que mudar de ambiente é importante. Por isso que é bom você se afastar dos seus antigos amigos. Não estou falando para você nunca mais falar com eles, que você odeie eles, não. Mas no começo,
dependendo de como for seus amigos, é muito importante você evitar ou diminuir o máximo possível o contato com eles. Porque a mentalidade deles, a forma que eles agem, é contagiosa. Vai afetar você de alguma forma. E vai ter momentos que eles vão pegar e eles vão falar algumas coisas do tipo: pô, você tá lendo livro de autoajuda? Nossa, que idiota. Você tá perdendo tempo aí, ó, tá querendo ser enganado aí. Arrasta para cima, vai comprar curso daqui a pouco, né? Ó, o idiota. Eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. Só que você não pode deixar isso te atingir, tá ligado? É você ter noção disso, porque tem uma diferença que a primeira é você saber que isso vai acontecer, porque você está ouvindo falar isso, e a outra é quando acontecer, que seria basicamente a teoria e a prática. A teoria, você sabe, pô, vão querer me zoar, mas a prática é outros 500, velho, é outros 500. Você só vai entender realmente como é, se você aguenta mesmo, na hora que a primeira pessoa chegar e começar a te diminuir. A primeira pessoa começar a falar mal de você. Nossa, mas você tá treinando demais. Não, mas você tá sendo muito... Como que eu posso dizer? Muito ferrenho em emagrecer, igual no começo, quando eu tava emagrecendo. Eu tava seguindo dieta todos os dias. E aí, óbvio que vinha gente, muitas vezes da minha família, próximas de mim, olhar pra mim e falar: nossa, mas você só segue dieta? Nossa, mas você só pesa comida? Nossa, credo, eu não quero uma vida assim também não. Eu não quero ficar só pesando. Aí você não come nenhum docinho? Aí não tem nenhum dia do lixo? Não, mano, não tenho. Não tenho. E é óbvio que elas vão falar dessa forma meio que diminuindo você. Tipo, nossa, que estranho. Nossa, você treina todos os dias. Nossa, credo. Você não vai ter overtraining, não. Você não vai ter não sei o que, blá, blá, blá. Porque, como eu já falei, as pessoas, elas são especialistas em saber o que você deve fazer para sua vida. E que se você não fizer o que elas estão falando para sua vida, você é burro, você é idiota. E elas sempre vão colocar ali: não, porque eu tenho mais idade, então eu sei o que eu tô falando. Não, porque eu vi isso no jornal. Ou porque eu fiz educação física, então eu sei como que é. E sempre alguma coisa do gênero. Sempre. E aí, você tem que ficar esperto com isso. E começar a selecionar quem você ouve e quem você não ouve. Porque se você ouvir todo mundo, você vai acabar se ferrando. Você precisa confiar nas suas escolhas. Escolher uma pessoa só para você ouvir. Ah, se essa pessoa falar para mim, então eu vou ouvir a dica dela, a ideia dela. Ouviu? Beleza. Aí você pondera com a sua cabeça. Pô, faz sentido o que ela falou? Ah, faz sentido, então eu vou tomar cuidado. Ah, não faz sentido, então, mano, eu acredito, então eu vou fazer. Porque o mais importante é saber o que você pensa, não o que o outro cara fala. É o que você acredita. Você acredita que é isso? Sabe? Porque senão você só fica parado. Porque na hora que isso começa a se mexer e ir pra... porque você tanto deseja, a primeira pessoa que aparece e te dá um conselho ou fala qualquer coisa atacando o que você está tentando fazer, você pega e fala: oh, pô, verdade, né? Essa pessoa aqui que é mais inteligente do que eu, pô, ela fez faculdade, não, ela estudou na escola tal, que é muito pica, ela fez, sei lá, 3 faculdades, tem pós-doutorado, a porra toda. Não, o que ela está dizendo é muito mais importante do que o que eu acredito. Porque às vezes você ouviu o outro cara falando alguma coisa, você acreditou naquele cara, mas na hora que outra pessoa vem, que você acha que é superior a você e fala uma coisa contra, você fala: pô, verdade, não faz sentido, né?
vou parar aqui, vou desistir. Então, cara, confie em você mesmo, sabe? Apenas confie em você, velho. Só acredite em você. E tenha noção de que isso é o que vai sempre acontecer, cara. Sempre que você desejar, que você tiver o desejo de melhorar e você estiver agindo para melhorar, você sempre vai parecer um tolo para as outras pessoas e você vai ser ridicularizado por elas.